boa noite. Muita alegria estar aqui na Mostra Falante. Meu nome é Maria Clara, eu sou jornalista, pós-graduada em Meio Ambiente e Sustentabilidade na GV e cofundadora de um movimento que chama Verdes Marias. A gente está nas redes sociais. É basicamente educação ambiental, né? A gente inspira as pessoas a levarem uma vida mais sustentável. Eu achei que, assim, eu ia falar que esse documentário ele deixa a gente com um nó na garganta, mas eu acho que é só microplástico mesmo, né? A gente, nesse documentário, a gente encara como estamos vivendo uma transformação muito profunda, que ela é biológica, é política, é civilizatória, né? Biológica a gente não precisa nem falar, a gente viu aí como o microplástico ele está já atravessando os nossos corpos, né? Aquela fala que eles trouxeram, né? Que todo mundo tem microplástico no corpo. Isso para mim foi inédito. Eu não sabia que era todo mundo, né? Essa transformação ela é política também, porque já não se trata de uma escolha individual, né? Isso daí trata-se de regulamentações e faltas delas, né? E a questão do lobby, que é muito forte, e civilizatória, porque pronto, mudou o nosso modo de viver, né? Agora a gente, inclusive, a questão como a gente se relaciona com o tempo, como a gente se relaciona com o mundo, né? O fast fashion, o fast food, todos esses fasts, né, que foram trazidos com essa transformação. E essa fala também, eu estava assistindo o documentário de novo agora, e a pessoa que estava do meu lado falou, uau, quando ele falou que a gente deixou de ser o Homo sapiens para se tornar o Homo plásticos, né? É uma transformação, assim, que é um diagnóstico, né? Esse Homo plásticos, triste, muito triste. E tem no material da mostra um texto, né, que é trazido pelo Dennis Burgman, que é um jornalista, ele pergunta, né, para que serve um filme em meio ao apocalipse? E ele vai trazendo ao longo do texto as respostas, né, para mobilizar, para sensibilizar, e uma das respostas que ele fala é para aprofundar a nossa compreensão desses grandes fenômenos que a gente está vivendo, né? E essa compreensão, quando ela se aprofunda, e no caso desse filme, a gente fica com esse impulso de querer agir, né? Como vamos agir? A gente precisa agir. E aí como? E o filme, no final, ele traz alguns caminhos, ele aponta ali alguns caminhos. A questão de os países trazerem essas legislações, né, conseguir como Ruanda, que conseguiu fazer essas proibições e se adaptar a isso. Essa palavra, inclusive, a gente precisa muito usar, porque a gente vai precisar se adaptar a esse novo mundo sem plástico também, igual a gente se adaptou ao mundo de plástico, né? A questão das comunidades, que as comunidades se unirem e fazerem essas transformações pequenas, né, livres de plástico. E eu gostei muito também, não sei vocês, mas da fala do médico que achou microplástico na placenta. Ele fala, ele fica indignado com a Coca-Cola, está faturando bilhões ao custo do planeta que é nosso. Como é possível? Isso é nosso planeta e são poucas pessoas lucrando. Ele fala, a gente precisa se rebelar. E ele fala que outra forma, essa fala é ótima, né? Outra forma da gente se rebelar é a pesquisa, né? Ele fala, essa pesquisa que eu estou fazendo é a minha forma de me rebelar. E aí, bom, e por fim eu queria, assim, acho que puxar um pouco a sardinha da educação ambiental, né, que é o meu trabalho. Eu acho que ela é fundamental. A gente tem o exemplo de São Paulo, né, como São Paulo tentou banir as sacolinhas plásticas de mercados, de farmácias, e não conseguiu. A gente vai no mercado, vai na farmácia para comprar um comprimido, eles querem enfiar numa sacolinha plástica, não pegou. Por quê? Porque não adianta você tentar enfiar uma legislação goela abaixo sem trazer um engajamento, sem educação, sem as pessoas entenderem o porquê daquilo, né? Então, essa é outra forma que acho que a gente precisa também debater e trazer mais essa educação ambiental. Então, hoje a gente tem aqui 3 visões diferentes para trazer a questão do plástico, né? A gente tem um ponto de vista da saúde, das políticas públicas, da justiça socioambiental. E, bom, então acho que para começar eu queria que vocês se apresentassem da melhor forma, que só vocês sabem fazer, e trouxessem um pouco como esse filme mexeu com vocês, né? O que vocês sentiram aí?
Tá bom? Acho que... Tem um botãozinho aí. É só o botãozinho. Ainda bem que a água aqui está no vidro, né? Boa noite. É super comum a gente, nesses eventos, se oferecerem água no plástico. Boa noite. Eu queria agradecer a Motrocofalante pelo convite, agradecer a todo mundo que está aqui. Prazer estar falando aqui com vocês, com as colegas, Clarinha, Silmara, nosso colega. O filme meu nome é Thais Mauad, eu sou professora, sou médica, sou professora da Faculdade de Medicina da USP e tenho me dedicado nos últimos anos a fazer pesquisa de microplástico em saúde. Mais especificamente, a gente tem tentado detectar, né, os microplásticos em diferentes órgãos e tentado entender se existe alguma correlação clínica com efeitos adversos à saúde. O filme ele é bastante impactante, né? Ele é pesado, né? Você começa, acho que no meio do filme todo mundo se sentiu assim meio angustiado com tudo que está acontecendo. O plástico é um problema complexo, ele está em todo lugar. Você não consegue imaginar um lugar que você vá que não tenha plástico. Então provavelmente é o contaminante que a gente está mais exposto, né? Ele está em todos os biomas. Por onde você procurar, você acha. E não é estranho que onde a gente procura no corpo humano, a gente também acha. Né? Ele está presente em todos os lugares, a gente está inalando, a gente está respirando, a gente tem contato dérmico com plástico. Essa semana eu fui dar aula em Belo Horizonte para os endocrinologistas pediátricos, e eles me falando de crianças de 6 anos com puberdade precoce por uso de maquiagem. Então, esses que são produtos petroquímicos derivados do plástico causando puberdade precoce. Então, nós estamos num problema de saúde pública, né, que gravíssimo, eu acho, e o filme mostra isso bem, né? Ele olha bastante para essa coisa do plástico dentro do corpo humano, ele explora alguns pesquisadores, né? O pesquisador italiano realmente ele é maravilhoso, ele fala que a gente está fazendo isso para fazer uma rebelião, é uma coisa do cientista quando que ele começa a ser ativista, né? Essa pesquisa tem muito esse debate. O cientista tem que ser um ativista. Como é que a gente lida com isso? Né? E esse assunto é difícil você não se tornar um ativista e tentar só fazer só ciência pura e não entrar no ativismo. Mas é uma discussão que tem muito na academia, o quanto que o cientista tem que ser também um ativista. Esse filme me emocionou demais também porque ele mostra o professor Dick Fethack, aquele senhor de cabelo branco, que foi uma grande pessoa na pesquisa de microplástico. Foi ele que descobriu, foi estudo do microplástico no sangue, foi do Dick, e ele morreu ano passado. Né? Então, foi uma grande figura que eu não tive a oportunidade de falar com ele só por, vídeo, ele já estava doente. E depois, quando ele morreu, ficou toda essa comunidade científica do plástico ficou bastante consternada e foi bastante emocionante ver ele aqui com saúde ainda falando. E é isso, eu acho que a gente tem que continuar pesquisando. As pesquisas na saúde elas têm que avançar para não só demonstrar que tem microplástico, mas tentar cada vez mais entender quais os efeitos adversos na saúde. A gente está caminhando nisso, a medicina está caminhando. Ainda é muito difícil demonstrar microplástico no corpo humano, porque a gente ainda não consegue ter um método que você fale, vou dosar, vou fazer um scan do seu pulmão e vou ver quanto tem microplástico. Isso ainda não existe. Os métodos ainda são caros, as metodologias ainda são pouco padronizadas, então a gente não consegue dizer assim, acho que daqui a 10 anos vamos conseguir dizer, olha, quem tem acima de 5 microgramas por ml é considerado a nível tóxico. Né? Isso a gente ainda não sabe, imagino que estaremos caminhando para isso, e acho que é isso, Clarinha. Muito bom. Eu ia até te perguntar por que é tão difícil fazer essa associação direta, né, do microplástico com as doenças, mas eu acho que é um pouco isso que você respondeu, né? É muito difícil fazer essa...
essas associações, assim como a associação com agrotóxico, a associação com poluição, são difíceis de serem feitas diretamente. Então, por exemplo, o agrotóxico, a gente sabe que as populações expostas não tem nenhuma dúvida, né, que tem problema de saúde. O estudo para mostrar os problemas tanto do plástico quanto da poluição são de populações muito grandes, muito tempo de exposição e que é difícil, no caso do plástico é dificílimo de você controlar, né? Está todo mundo exposto o tempo todo. É um problema toxicológico difícil de ser solucionado, porque quantos tipos de plásticos nós temos, né? E lembrar que o plástico ambiental, ele é diferente desse polímero virgem que eles mostram, né? Aqueles pellets. Ele é um plástico que já foi transformado. Quando ele cai no meio ambiente, ele muda a sua configuração química, ele gruda coisas nele, gruda bactérias, gruda metal pesado, expõe os aditivos, que é outro problema gigante, né, o filme comenta en passant sobre os aditivos, mas é um problema talvez até maior que o microplástico. Então, é muito difícil, do ponto de vista toxicológico, você isolar tudo isso, né? Então, os estudos em microplástico hoje eles estão muito avançados em estudos animais, que você consegue dosar, você consegue dizer quanto tempo, você dá um tipo específico de microplástico, mas para chegar na saúde, um efeito claro, a gente ainda já tem alguns estudos, mas a gente ainda está caminhando, mas eu tenho a certeza que nos próximos anos vão sair muitos estudos. Obrigada. Silmara, pode ir. Então, boa noite a todos e também agradecer à Mostra Ecofalante pelo convite, por estar aqui nesse dia de debate, estar aqui com a Thaís, o Felipe e a Clara, e também com todos vocês aqui para a gente discutir esse assunto que nos rodeia ou nos embala, né? Eu costumo dizer que a gente está plastificado, né? Então estamos todos embalados num mundo que hoje está viciado, né? Acho que é quase um vício, ou mais do que um vício, porque estamos drogaditos de plástico. A gente não consegue se livrar, né? A gente que estuda esse tema e tenta fazer escolhas, não há escolhas, porque está tudo embalado em plástico. É bastante complexo o problema, é bastante também desafiador, né, trabalhar com esse tema, mas antes disso eu vou me apresentar. Eu sou Silmara. Eu sou professora também da Universidade de São Paulo, colega da Thaís, só que eu trabalho na Escola de Artes, Ciências e Humanidades e atualmente no bacharelado em Gestão de Políticas Públicas, também atuando no PROCAN, com o mestrado e doutorado em Ciência Ambiental e no programa de pós-graduação em Sustentabilidade. O tema do plástico me acompanha desde o doutorado, então posso dizer que tem mais de 20 anos que tenho trabalhado com essa temática. Inicialmente tentando pensar em saídas pela reciclagem, inovação, inclusão de catadores na cadeia do plástico. O meu doutorado foi sobre a cadeia da embalagem PET, e a inclusão dos catadores. E, mais recentemente, eu posso dizer que talvez nos últimos menos de 10 anos, é que essa temática da poluição por plástico ela foi crescendo, né, na minha pesquisa, com os alunos que eu recebo desde graduação, mestrado e doutorado, e trabalhando na perspectiva do ciclo de vida, né? Produção, consumo e o descarte desse material. E o filme trata muito dessa perspectiva. Então, para mim, foi muito interessante a forma como o roteiro trouxe a problemática, né? Mostrando que
o problema está lá no inicinho da cadeia, né, na hora que a gente extrai o petróleo. E, por incrível que pareça, a indústria foi tão inteligente nos envolver nessa modernidade desse material que a gente não consegue conectar em nenhum elo dessa cadeia a poluição. Porque o plástico é tido como algo que é higiênico, que protege a saúde, que nos dá uma certa conveniência, ou total conveniência na nossa vida, na praticidade. E é muito interessante que nas aulas, uma das primeiras coisas que eu costumo dizer, hello, o plástico vem do petróleo. Porque nem isso a gente consegue conectar. A indústria separou o plástico, o uso dele, o descarte dele, e o descarte é culpa de quem usou e suja a cidade. Ou é o município que não coleta. Não é a indústria que vai nos inundando com esse material de uso único. Então, o documentário traz muito isso. O uso desse material para algo que dura 1 segundo na nossa mão, que é ilógico, é irracional. E isso a gente precisa debater mais, ter mais momentos onde que coletivamente a gente traga essa reflexão, porque a gente vai precisar repensar essa forma de produzir coisas. E é uma indústria que hoje é a provocadora da tríplice crise, né? Temos a questão do clima, a nossa dependência do petróleo, e que, por incrível que pareça, ela está num movimento de reduzir o uso de petróleo para combustíveis, mas, muito silenciosamente, ampliando a produção do plástico. Então, os números que a indústria mostra para os próximos 20 anos é de um aumento estratosférico de produção de plástico. Então, é muito contraditório e, coletivamente, a gente vai ter que lidar com isso dentro dessa perspectiva de políticas públicas, que é, né, uma das nossas importâncias de incidência política. A gente vai ter que pensar globalmente, porque já não é mais um problema de um país, né? É um problema global. Esse debate que o documentário também traz, né, dessa discussão da negociação do Tratado Global do Plástico, que está em curso. A próxima reunião é agora em agosto, e que já é uma tentativa de finalização desse debate, mas a cada momento a indústria vai ampliando, né, a sua capacidade de mobilização e de lobby. Então, o Brasil é muito importante nesse debate. Daqui 2 semanas a gente vai estar em Brasília com vários ministérios, continuando essa discussão da poluição por plástico. E a nossa diplomata, que é a Maria Angélica, ela está liderando as mesas de discussão. E aí, esse ponto que a professora Thais nos traz, né, de como a saúde está aprofundando as suas pesquisas, é fundamental nesse tratado. E o Brasil foi quem colocou esse capítulo no tratado sobre a saúde. E ele está sendo muito rechaçado por isso. Então, existe um lobby muito forte para que o Brasil retire esse capítulo, e a gente precisa estar muito mobilizado, porque há esse reconhecimento mundial,
mas a indústria quer a todo modo não conectar o problema com a produção, e sim conectar o problema com a gestão do lixo. Né? Ou seja, vamos continuar produzindo, e o problema é que a gente precisa investir em gestão de resíduos. Só que nessa escala ninguém vai dar conta. Né? Então, é só esse preâmbulo, na perspectiva, né, de que a gente trabalha olhando para as políticas locais, as políticas nacionais, e também a gente tem acompanhado essa negociação importante, global, porque hoje os plásticos são colocados nesse rol de produtos de altíssima toxicidade, algo que é inédito e necessário, né? A gente olhar para esse material, que não é esse que está aqui, que está em todos, olhar para o material e enquadrá-lo na toxicidade de extrema periculosidade que esse lugar, a indústria não quer que a gente narre, que a gente pense nesta perspectiva. Então, era esse comentário inicial. Eu soube que a Thaís estava lá, né, na Coreia do Sul, acompanhando esse Tratado Global dos Plásticos, e eu ia também trazer essa questão, né? Por que ele fracassa tanto se todo mundo já está, assim, todo mundo não, mas a gente já tem uma parcela muito grande da população que tem essa consciência, e quem está envolvido nesse tratado com certeza já está, né, assim, super pressionando. E o que acontece, então? Mas eu acho que você trouxe um pouco, né? A questão do lobby, ela é muito pesada, né? A gente, quando briga contra o plástico, a gente está brigando contra a indústria mais poderosa do mundo, que é a petroquímica, né? Sim. Em Busan, tinha mais lobista, então tinha lobistas e dentro das comitivas de cada país, tinha países que tinha representante da indústria fóssil dentro das comitivas infiltrado. Então, tinha mais lobista do que ativista em Busan. E esses tratados, assim como a COP do clima, eles só saem na base do consenso. Então, se tem um país que não está de acordo, né, Soraya, o tratado não sai. Então, os países da indústria petrolífera, no caso lá era frapante a Arábia Saudita e a Rússia, segurando o tratado. Então, cada frase do tratado, não, essa vírgula tem que vir para cá, essa vírgula tem que ir para lá, sendo que você tinha 5 dias para fechar um documento que não foi fechado. E isso que a Simara falou por exemplo, não, a gente não quer falar de parar a produção. A gente está aqui para falar de poluição. Então, aqui não estamos para falar de parar de produção. Ou, por exemplo, roupa não é plástico. Então, a roupa não entra nessa discussão. Eram umas coisas assim que você falava assim, meu Deus, né? Esses países seguram os tratados. Tinha os países que a gente chama de high ambition, que são os países que têm, né, a vontade de regular a produção, mas que, por conta do jeito que esse documento tem que ser feito, muitos países seguram. Me emocionou demais ver Ruanda, né? Um país pequeno. É impressionante lá, países pequenos como Peru, como Ruanda. Você vê que um país pequeno desse conseguir fazer uma coisa dessa e lutar com a indústria, né, de cortar o coração, né? Você vê a luta que se faz em alguns países pequenos e ter as grandes corporações não deixando as coisas acontecerem, né? Nessa discussão, os países do sul global têm sido os protagonistas, né? Então, é guerra de titãs, mas a guerra é de narrativas. Então, a indústria está lá muito paramentada. Já aconteceram 5 reuniões, né, desde 2022. E na primeira e segunda, ela estava muito tímida. Mas, a partir da terceira para a quinta, os ruídos e as vozes ferozes das grandes corporações começaram a aparecer e segurar toda a negociação, às vezes de forma camuflada. Então, é um verdadeiro exercício. Eu tenho uma aluna que está fazendo o doutorado dela acompanhando todo esse tratado,
e ela está exatamente comparando as narrativas desde a primeira reunião até essa quinta. A sexta ela não vai conseguir acompanhar, mas em breve ela vai trazer para a gente os bastidores deste cenário que às vezes beira cenário de horrores, como a Thaís colocou esse tipo de narrativa. Legal. Pronto, Felipe, finalmente chegou sua hora. Por favor, se apresenta e conta um pouquinho do... Obrigado, boa noite a todas e todos. Eu estou me sentindo muito famoso de estar aqui hoje. Para mim é uma honra estar do lado da professora Silmara, da professora Thaís, Maria Clara, muito obrigado também, Felipe, muito obrigado, a equipe técnica também da Ecofalante. Eu já fiquei muitas vezes como público e para mim sempre foi muito marcante vários filmes que eu assisti. E vou contar um pouquinho da minha história para que vocês saibam por que estou aqui. Eu sou colombiano, eu fiz engenharia mecânica na Colômbia e vim para o Brasil para fazer mestrado na Unicamp. Então, meu mestrado foi sobre área térmica, energia termoelétrica, a partir dos resíduos sólidos urbanos, ou seja, a queima do lixo para produzir energia verde. E eu acabei o mestrado com uma frase na dissertação de mestrado, dizendo que isso não atrapalhava a reciclagem e que era energia renovável. Mas eu realmente não me sentia muito confortável com isso que eu tinha feito, e são muitos anos de estudo, né? Paralelamente, eu mudei de Campinas para o centro de São Paulo e eu comecei a vivenciar esse descarte do centro de uma mega cidade como São Paulo, que descarta desde plástico até milhares de pessoas. E, ao mesmo tempo, eu me senti descartado do mercado porque eu não estava achando emprego. E eu comecei a pegar itens das ruas. Eu me tornei um catador de materiais reutilizáveis. Então, aí comecei a pesquisar sobre reuso criativo de materiais, a ter uma perspectiva muito mais crítica sobre a questão do lixo e acompanhar toda a questão da injustiça social com os catadores e as catadoras. E eu achei o trabalho da professora Silmara, que foi das poucas pessoas que me trouxe uma visão crítica, perguntando para quem que a gente pesquisa, por quê, para quê. E eu comecei um doutorado depois de fazer fila 1 ano. Eu fiquei aí, também comecei a trabalhar com uma cooperativa de reciclagem, ir muitos eventos. A Aliança Resíduo Zero também me acolheu, me abraçou. Eu estava muito como chocado com essas descobertas. Era como abrir portas, janelas e cada vez ir descobrindo tudo isso que o documentário mostra e muito mais. E aí, meu doutorado é sobre prevenção de resíduos. Então, eu me tornei um especialista em prevenção de resíduos. Eu, de certa maneira, falo que eu sou um engenheiro reabilitado, porque quando você vai na engenharia, o que eles promovem é a incineração. Então, eu vi que meu perfil era muito estranho, porque não todos os engenheiros se arrependem de ter estudado a vida inteira e meio que criticam tudo isso que fizeram. E eu acabei me apresentando para a coordenadora de um movimento global que se chama Gaia, que é a Aliança Global de Alternativas à Incineração, e ela viu que meu perfil era muito específico. De certa maneira eu conheço o inimigo por dentro, eu sei a termodinâmica que rola dentro dos incineradores e por que não é eficiente queimar lixo e por que é tão tóxico queimar todo esse plástico. Em realidade, o poder calorífico superior do plástico é o que mais interessa para eles produzirem energia muito cara e super tóxica, que é o que querem fazer na América Latina, que ainda não chegou, está chegando esse monstro da incineração. E então eu tive a grande oportunidade de trabalhar com Gaia e eu me tornei o assessor de plásticos para a América Latina, porque além de Gaia existe outro movimento muito importante, global, social, de pessoas e organizações que se chama Break Free from Plastic, ou seja, liberte-se do plástico. E eles estão lá desde o primeiro Tratado Global dos Plásticos, antes já tiveram várias brigas legislativas nos Estados Unidos, e toda uma rede de científicos, de organizações do terceiro setor, de comunidades organizadas e de pessoas que querem fazer alguma coisa, assim como o filme traz no final
faça algo. Esse movimento tem várias atividades e eu posso falar um pouquinho mais sobre isso a continuação, mas eu anotei algumas coisas que o filme me trouxe assim, como que me chamou a atenção. E antes disso, o time de Break Free aqui na América Latina é bem pequeno, a gente tem umas 7 pessoas, e eu sou o único que falo português, então, de certa maneira, eu sou o Brasil no time latino-americano de Break Free, então, isso para mim também é muito legal, conectar o espanhol com o português, porque, querendo ou não, mesmo muito parecidos, é uma barreira muito grande, a gente também precisa estar unidos como região, então, isso também é um papel que eu me sinto muito privilegiado de estar cumprindo aí, espero estar trabalhando bem nesse sentido. E antes das minhas anotações, um dos projetos que a gente tem feito ultimamente, graças a essa parceria com Break Free, com a USP e com outras colegas pesquisadoras, são os cursos abertos de difusão, que se chamam A Crise dos Plásticos, da Informação à Ação. E para a gente foi muito gratificante, um pouco assustador, quando na primeira versão do curso, esse ano vai ser a terceira, a gente recebeu mais de 700 candidatos para inscrições, que isso foi para a gente assim, uma questão que mostrou muito o interesse das pessoas. A gente não conseguiu receber todos e todas como alunos, mas já tivemos turmas de mais de 100 alunos, então durante 7 encontros a gente faz todo esse percurso pela história, pelos impactos na saúde humana, os impactos ao meio ambiente, os impactos sociais, a questão do tratado dos plásticos, as falsas soluções como a reciclagem, a incineração e também a questão de propor alternativas, não somente ficar criticando e apontando com o dedo, mas que existem alternativas e isso que a gente denomina de lixo zero. Prevenção de resíduo ou resíduo zero também aqui, a gente promove isso. E então ele começa o filme falando sobre toda essa campanha que teve nos anos 60, 70, da história de um novo mundo, com uma descoberta de um material milagroso. E como nunca, foram bastante estudados todos os compostos, todos os componentes tão tóxicos, aos quais a gente está exposto o tempo inteiro e a gente acha que está tudo bem porque alguém já fez a tarefa de comprovar que é seguro, mas não é assim. Só que para que isso acontecesse, teve uma campanha de muito investimento, foi planejado até o fato de a gente usar tanto descartável hoje. E o mais preocupante é que sociedades do primeiro mundo utilizam 3 vezes mais do que a gente. Então, se a gente vai se desenvolver quanto eles, a gente vai usar muito mais plástico do que usa hoje, e a gente já usa bastante. Então, eu gostei bastante que eles mostraram essa campanha e que falam que os microplásticos são possivelmente o contaminante mais sério que a sociedade tem produzido. Também gostei como eles mostram de forma acessível os microplásticos dentro do corpo. Eu já sabia que tinha, mas não dessa maneira. E são anos em eventos de plásticos daqui, da Europa, da Ásia. E até agora eu não tinha visto de uma forma assim tão expressiva em vários fatos do cotidiano, assim, no tapete, isso também, as fibras, mas também como eles atuam dentro das células e matam as células, essa informação também me pareceu muito relevante. Eles também tocam um pouquinho o tema do colonialismo dos resíduos, que é algo que mostra como a indústria da reciclagem não é aquilo, não é a solução mágica, porque se países desenvolvidos têm que enviar seu lixo para outros países, como a China, que fechou as portas, e agora são outros países
em desenvolvimento para que tratem seus materiais recicláveis, quer dizer que para eles não é rentável e eles preferem exportar toda essa poluição. E no documentário mostra alguns países da Ásia, mas isso já está acontecendo no México, no Brasil, no Equador. Gaia tem vários estudos sobre isso, se vocês querem também pesquisar um pouquinho mais. O plástico em toda a cadeia alimentar, né? Nos cultivos, a gente passa pelas terras que tem cultivos, está cheio de plástico e a gente não se pergunta se isso está bem ou está mal, mas é assim. Então, quais são as opções que eu, como cidadão, eu tenho para viver uma vida livre de plásticos? E a resposta é que a gente está imerso em uma infraestrutura sociotécnica que nos obriga a ter contato com plástico de muitas maneiras que são perigosas e que o planeta nem a saúde são de uso único. E que esse uso único, os descartáveis, é uma coisa tão normalizada que a gente não se pergunta duas vezes, porque o importante é se a gente coloca na lixeira da reciclagem, que aí já eu estou fazendo minha parte, eu já não tenho mais culpa. E por isso a reciclagem é tão perigosa, porque a indústria colocou a responsabilidade da crise no consumidor e a solução também. Então, eu sou culpável pela crise dos plásticos, mas eu já também estou fazendo minha parte, então está tudo bem. E eu não tenho que me movimentar. E por isso a reciclagem é uma falsa solução super sinistra, de certa maneira, porque faz isso com a gente. Não é que não seja importante. E dentro dos modelos de resíduo zero, a reciclagem é protagonista. E é reciclagem inclusiva com as catadoras e os catadores. Mas é pouco o plástico que realmente é reciclável, porque cada vez tem mais camadas. Os salgadinhos têm uma camada metálica, todas as tintas. A indústria das embalagens não acompanha a indústria da reciclagem. Então, tudo isso que a gente não vê e que muitas vezes acabam sendo os catadores e as catadoras tentando, entre montanhas de resíduos, separar em todas as categorias que eles podem e tem comprador, mas não é suficiente. Então, gostei também que o documentário trouxe isso e são muitas coisas que tem para falar, gente. Eu acho que ficaram um pouco assustados, é assustador, mas quero que saibam que a gente não está sozinho, que tem muitas pessoas trabalhando por isso, precisamos mais. Uma das grandes intervenções ou ações que, por enquanto, a gente, desde o ativismo e desde a pesquisa, pode fazer é isso que a gente está fazendo aqui, que é a informação para as pessoas, porque a gente não sabe. Se a gente vai no médico, o médico não vai falar, nossa, você está muito exposto a microplásticos, porque o médico ainda não sabe. Então, a professora falava isso, talvez daqui a 10 anos, eles vão falar, olha, evite tais produtos, porque já a ciência avançou, e não é que isso não seja um fato agora, e descoberta, mas a indústria é muito poderosa, e é a Coca-Cola, é a Nestlé, são muitas outras, e eu vou parar de falar por aqui, porque acho que já passei dos 10 minutos, e depois, qualquer coisa, a gente continua. Eu queria comentar, Felipe, a história dos recicláveis. Essa falsa solução, né, que a indústria nos deu da reciclagem, que assim como a história do cigarro, a indústria fóssil, a mesma conversa de sempre, né? Já sabia de uma coisa, mas eu continuo falando para te distrair sobre o assunto. Primeiro você nega, né? Deny, deflect, né? Primeiro você nega, depois você atrasa, depois você distrai, né? Vou reciclar e a pessoa está achando que está tudo certo. E tem um relatório muito bonito do Greenpeace que chama Forever Toxic, tóxico para sempre. Quando você mistura, o que é a reciclagem? Você mistura plásticos que você não sabe de onde vem, que não sabe o que tinha dentro, né? E esquenta. Então, coisa boa não é, né? Então, já tem estudos mostrando que o plástico reciclável, em algumas situações, ele é mais tóxico que o plástico virgem. Né, porque o plástico, né, o filme fala muito do microplástico e não fala dos aditivos. Para você fazer os diferentes tipos de plástico que tem, você põe aditivos. São 14 mil substâncias que existem, 4 mil foram testadas e 1.500 têm potencial disruptor endócrino ou cancerígeno. Né? Ele mostra muito bem o efeito reprodutor, né?
Os hormônios são substâncias que, em muito pequena quantidade, têm efeitos poderosos. Eles conversam com diversos tipos de células. E muitos desses fenobióticos, né, que são os aditivos, eles conseguem interferir nessa conversa dos hormônios. Que é a história dos cosméticos que eu falei para vocês, né? As crianças passando cosmético. Então, quando você mistura... Então, o plástico já tem essa substância que a gente não sabe qual é, certo? Quando você compra um plástico, está escrito o número de 1 a 7. Então, você sabe que é polipropileno, mas você não sabe que aditivo tem lá. Tá? Então, isso já é uma coisa que a indústria... É um segredo, eles falam, é um segredo da indústria, eles não falam. Mas tinha que estar... A gente tinha que saber o que tem dentro do plástico. Então, a gente não sabe. E, além disso, que são os tal chamados chemicals of concern, né, que é os químicos de preocupação, que são os fitalatos, o mais comum de todos é o bisfenol, né, que a gente sabe que faz mal para a saúde. E, além disso, quando você mistura esses plásticos, você vai gerar substâncias que eles falam que são não intencionalmente adicionadas. Então, você gera uma substância química que você não sabe nem o que é, né? E isso que o tratado luta por essa resolução, né? Vamos pressionar a indústria para dizer os tipos de famílias que eles estão colocando, se são tóxicas ou não são tóxicas, como evitar essas substâncias, né? Nessa linha de rotular os ingredientes, porque são milhares de ingredientes e é usado como um segredo de família. Nessa questão da reciclagem, é bastante importante a gente pensar na perspectiva que a reciclagem acaba fazendo conosco, né, como um mito do consumo imaculado. Eu também costumo dizer isso. No nosso grupo de pesquisa, o Fábio Cardoso acabou de fazer o seu mestrado trabalhando nas cooperativas de catadores e olhando para os plásticos, né? O que sobrava no final do dia. Então, de tudo que chega numa cooperativa de catadores em plástico hoje, a gente não consegue aproveitar em torno de 30% a 40%. Ou seja, 60% do dia do catador é desperdiçado nesse material que hoje é o mais presente em tudo que chega nas cooperativas. Então, é uma certa hipocrisia ou até mesmo cinismo a gente imputar a solução do plástico via reciclagem, dado a montanha de aditivos e compósitos que esses materiais cada vez mais são nas engenhocas, né, nas engenharias e no design, embalagens cada vez mais baratas, com 1001 materiais misturados, que fazem com que, principalmente os produtos ultraprocessados, durem mais nas prateleiras e persistam por 500 anos na natureza. Então, é muita contradição e é a soma, no final, de duas grandes indústrias muito poderosas, que é a do petróleo e da alimentação industrial. E que, no caso, é uma bomba completa para a nossa saúde, né? Então, nessa lógica também que o documentário mostra, no final é uma só saúde, né? A saúde do ambiente e é a nossa saúde também. Nossa, essa questão da reciclagem, ela é muito, muito, muito complexa também, porque, por um lado, eu, como trabalho com educação ambiental, você desencorajar a reciclagem também não é o melhor caminho, né? Primeiro porque tem outros materiais que são super recicláveis, que estão aí na cadeia, funcionando muito bem a cadeia da reciclagem, e aí quando você acaba desencorajando a reciclagem do plástico, esses outros materiais entram na conta para o cidadão que está em casa separando o lixo, né? Ele para de separar, e a gente vê em São Paulo muitas cooperativas funcionando abaixo da capacidade, porque as pessoas não estão separando.
reciclando, então já está difícil. E ainda você coloca esse ponto, mas é muito importante. A gente precisa entender que a reciclagem ela foi uma alternativa, um caminho que as petroquímicas criaram aí para continuar tendo esse material circulando tanto, né? Então vamos reciclar, que é a solução que resolve, mas a gente pode continuar produzindo, né? Mas e como a gente faz com essa equação, então? Então, é fechar a torneira. O plástico, desta forma, no uso de material de uso único, ele não deve ser usado. A gente pode ter outros tipos de materiais embalando coisas, e tem coisas que não precisam ser embaladas, e a gente está embalando e reembalando, e às vezes tem várias camadas num só produto que é desnecessário. Então, uma outra discussão também no tratado, além dos problemáticos, além de dizer os ingredientes, é também discutir os plásticos desnecessários, que a grande maioria é desnecessária. Hoje, 40% da produção de petróleo é para plástico. 40%. É muito. E plástico de uso único. E cada vez menos o uso de longo prazo, que é na construção civil, até nos materiais cirúrgicos e tudo, são uma fração ínfima. A grande volume vai nessa indústria. Então, na verdade, a forma, né, da reciclagem, que sim, pode ser um caminho, mas não nesse material. E o plástico, mesmo chegando no caminho da reciclagem, ele tem baixíssimo desempenho no próprio processo. Então, a gente consegue reciclar o plástico 1, 2 vezes. Ele vai perdendo a viscosidade e o desempenho enquanto material. Preciso colocar mais aditivo, mais tóxico, e aí vai ficando nessa linha que a Thaís colocou, né? Além dessa mistura que a gente não sabe de onde vem e como é feito, então a reciclagem definitivamente não é um caminho para o plástico. Acho que sim, uma boa notícia, assim, que 40% do que está no mar é de uso único. Então, se a gente conseguisse diminuir, que é um plástico não essencial, né? Então, se a gente conseguisse fazer isso, tirar esse plástico não essencial, já era 40%, né? Já é bastante, né? Então, isso, no fundo, é até uma boa notícia. Não estou pedindo para tirar procedimento, né? Material, prótese né? Uma prótese de joelho, mas eu estou pedindo para tirar embalagem de salgadinho, né? Aquela coisa que você não precisa nem comer. Precisa tomar Coca-Cola, né? Por que alguém toma Coca-Cola? Eu não consigo entender, né? Por que alguém toma Coca-Cola? Mas, enfim. E tinha mais uma coisa, mas acho que eu esqueci o que era. Tanta coisa para falar. Muita coisa. Então, eu acho que a gente pode abrir para pergunta, né? A gente tem quanto tempo ainda? Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque, assim, eu estou cheia de perguntas. Se vocês não quiserem, eu vou bombar aqui de perguntas. Tem microfone para... Boa noite, me chamo Everton, eu adorei o filme, adorei também os comentários de vocês, e eu queria saber na verdade, fazer alguns entrepontos a respeito do filme, que eu adorei a frase que ele falou que o plástico é a personificação do capitalismo. Eu não queria entrar muito no termo político a respeito disso, mas a gente sempre acaba voltando. E eu acho muito difícil a gente convencer as grandes potências econômicas a reduzir ou a mudar o estilo econômico que a gente tem hoje. E eu queria saber se, para vocês, começar pela comunidade seria mais fácil do que impor pelo governo. Porque para o governo impor, a gente já viu que aqui em São Paulo, por exemplo, não deu certo. Então, queria saber, como o exemplo de Luanda que eles deram, né, que eles começaram, e é um país pequeno, né, então,
de certa forma, é mais fácil para eles, porque eles não têm que desafiar tantas corporações dentro do país, mas para países que são potências econômicas eu acho mais complicado. Então, eu queria saber para vocês se começar pela comunidade seria o caminho mais tranquilo de se trilhar. Porque, querendo ou não, a gente vai bater de frente com essas grandes corporações. Como é seu nome? Everton. Everton. Tem duas formas de ler a sua pergunta. É importante que a gente se mobilize enquanto pessoas, coletivos, comunidade. Mas efeitos mesmo em escala é só a partir das políticas públicas. Então, eu preciso que os governos se mobilizem para ter um efeito mais estrutural, porque essas ações individuais, elas são muito... É uma escala pequena e o efeito dela é mínimo. Então, eu realmente preciso de pessoas empurrando políticas. Então, nesse movimento coletivo, as pessoas importam. Esse movimento do Break Free, que o Felipe comenta, ele que criou o tratado. Então, foram pessoas que se mobilizaram e criaram o tratado, e Ruanda foi importante para isso, empurrando o tratado, porque ela sozinha também não resolve o problema global. As grandes corporações, a gente vai ter que cutucar, a gente vai ter que ser ativista, e eu, sinceramente, acredito muito no papel que as pesquisas na medicina podem nos trazer. Como as pesquisas, eu comparo um pouco com o tabaco, quando a gente começa a sentir que está doendo no nosso corpo, a gente começa a se mobilizar um pouco mais, né? Não que a indústria vá se aquietar, o tabaco continua aí, enfim, mas as regulações, as pressões são muito mais claras, com informação, especialmente em pesquisas na área da saúde. Eu acredito que elas podem amplificar mais a nossa força. Eu queria agregar que, em alguma palestra que a gente estava junto com a professora, ela diz que, como consumidor, a gente perdeu a batalha, porque não adianta a gente... eu vou parar de consumir a Coca-Cola, e como indivíduo a gente sabe que isso muda pouco ou nada a grande infraestrutura, a sociedade de consumo, porque na verdade é de produção, né? Então, esses atores são tão grandes e poderosos que a única ferramenta que a gente tem é através de instrumentos políticos. Sendo o Tratado Global um instrumento político internacional, mas também isso vai permeando os países em políticas, legislações nacionais, municipais, que é onde se aplica. Estavam dando o exemplo das sacolas em São Paulo, não funcionou. Ainda as políticas para plásticos estão na sua infância, são muito tímidas, porque o problema não é só o canudo, não é só as sacolas plásticas. O problema é a obsolescência programada, não é só o plástico. As coisas estão feitas para quebrar. Os eletroeletrônicos também é lixo, os carros também são quase descartáveis. Então, são muitas coisas. E os instrumentos, além de ser aprovados, porque se a gente aprova o Tratado dos Plásticos, tem que implementar. São vários passos. Então, é uma problemática que, assim como levou décadas para a gente chegar até aqui, vai levar outras décadas para a gente fazer algo. Mas a gente tem que fazer algo lá no começo da cadeia. Porque se a gente fica mexendo com lixo e tentando fazer alguma coisa e reciclar tudo isso, que eles querem triplicar ou mais a quantidade de descartáveis e plástico uso único, a gente não tem como. Então, como consumidor, a gente perdeu a batalha. Como cidadão, não. Então, isso é muito importante. Eu sou engenheiro depois na questão ambiental e agora eu estou falando sobre políticas. A gente está fazendo também com Gaia um mapa de políticas de plásticos para a América Latina. Então, quais países já têm legislações
nacionais para plásticos, a gente não está mapeando os municípios nem os estados, mas para ver os avanços em termos de políticas, e existem umas melhores que outras. Entre mais específicas as políticas sejam, são melhores. Então, quando falam de um tipo de plástico, por exemplo, o isopor, o poliestireno expandido, ele já foi proibido em várias ilhas do Caribe e no Equador. Não somente pela questão da poluição como lixo, mas pela questão da saúde. Então, o isopor em contato com comida quente. O delivery, gente, ou seja, a gente está super exposto. Então, se é um convite para isso, é necessário a gente puxar essa agenda, pressionar de muitas maneiras e falar isso com outras pessoas, porque é uma batalha de décadas. E é meio que David contra Goliath, mas a gente forte se a gente está junto. Eu queria fazer um contraponto à questão da gente ser pequeno, né? Porque eu acho que isso quem que vai fazer pressão no governo, né? São os indivíduos, são os cidadãos. Então, se a gente não começa a fazer uma massa crítica de gente pensando nisso, porque hoje o governo sabe que os governos estão dominados pelos lobbies, né? Então, se ninguém pressionar, não vai acontecer nada, porque está acontecendo já, né? Os lobbies dominam as decisões do governo. Então, se a gente, como comunidade, não conseguir se organizar e pressionar, então eu acho que, apesar de assim, as ações individuais não vão resolver o problema do plástico, mas vão formar uma massa crítica na população que será capaz de fazer pressão política para termos, quem sabe, um dia, alguma política pública decente, né? Até porque isso começa com a consciência ambiental, né? Se as pessoas não entendem, ninguém vai fazer pressão, e isso precisa começar de algum lugar. Então, com certeza, começa no indivíduo. Você quer falar alguma coisa? Não, eu lembrei, quando o Felipe colocou das políticas, a gente tem no Brasil Fernando de Noronha, que já é livre de plástico, né? Então, apesar de ser uma ilha, ok, mas é complexo também a gente pensar uma ilha que recebe tantos turistas e conseguiu. Então, Fernando de Noronha é um exemplo aqui, no nosso quintal, uma das mais inclusivas, no sentido de pensar em todos. Lá não circula nenhum plástico, né? Então, é possível, né, a gente fazer através das políticas públicas. A gente mapeou as políticas municipais e as políticas estaduais de todo o Brasil. Tem essa publicação, está nos livros abertos USP, quem tiver interesse de ver esse material. A gente tem uma série Repensando o Plástico, uma série em documentário e também uma série em boletins com esses materiais que a gente foi reunindo no grupo de pesquisa. Exatamente falando das políticas fragmentadas que a gente acaba banindo canudinho, banindo sacola, e realmente isso não resolve. É muito fácil derrubar. A gente precisa de políticas mais estruturantes. Por exemplo, pensar em toda a rede de bares, restaurantes, supermercados, e só isso dá uma escala gigantesca. E os países normalmente começam com estes setores, os hotéis, e daí a coisa vai avançando. Então, nas políticas públicas, em escala, e a escala você ganha unindo setores que são proibidos de circular. Bares, restaurantes e hotéis. São um dos primeiros setores que acabam dando esse efeito multiplicador. Bom, isso já responde aquela pergunta que eu ia te fazer também. Acho que tem uma pergunta ali no fundo, né? Boa noite. Eu sou, assim, constante nas amostras da Ecofalante. Eu não nasci em São Paulo, eu nasci na cidade de Cubatão, que todo mundo conhece, já ouviu falar. Eu vim para São Paulo fazer faculdade, fiquei aqui, e eu tenho, assim, muito orgulho de dizer que eu aprendi muita coisa na mostra, né? E, às vezes, não dá para vir, mas hoje eu estou aqui. Então, eu tenho uma questão de saber se já existe algum trabalho
ligado à produção de roupas a partir de PETs, se alguém já está pesquisando isso, né? Roupas, acessórios, que isso é muito da economia alternativa, o pessoal jovem está fazendo bastante isso, né? E outra coisa que eu queria comentar, como bibliotecária, eu fico chocada como os cientistas são desprezados no nosso país. Não é só aqui, é no mundo todo, porque a gente acompanha também alguns exemplos. Mas, no caso, eu fico perguntando, desde quando a lei que existe um regramento para considerar ciência alguma coisa que tem um parâmetro, um caminho, né? Mas eu acho que já estava na hora de propor legalmente que as evidências científicas fossem consideradas previamente como uma ciência mesmo, mas porque demora muito, né? Esse processo, até 20, 30, 50 anos, e a economia trabalha de forma acelerada e desvinculada da área da saúde. Então, acredito que todos os empreendimentos econômicos, os cientistas tinham que se unir e fazer uma pressão para existir uma lei que deveria ter a presença de pessoas da saúde na elaboração das leis, porque é muito forte e é muito assim, um caminha de um sentido e a ciência, a coisa afeta a gente de uma forma tão lenta, mas tão fatal, né? Que muitas mortes acontecem e os médicos hoje, nos seus consultórios, recebem pessoas que é tudo virose. Tudo vira virose, né? Então, é uma coisa assim, e que eu acho que teria que abrir mais espaço e modernizar alguma coisa para que a ciência seja mais respeitada. E a ciência não pode trabalhar dissociada da economia. A saúde pública tem que puxar os cientistas para os ambientes. Eu acredito que isso seja necessário, né? Desculpa se eu falei muito. Como a senhora chama? Meu nome é Iva Estácio. Dona Iva, a senhora quer ser presidente do Brasil? Gostaria de ter um político que pensasse igual a senhora, mas muitas vezes o que a ciência revela se contrapõe aos interesses econômicos, né? Então, muitas vezes a ciência não é ouvida por conta disso. Outro dia eu vi uma estatística dizendo quanto tempo demora uma evidência científica para se tornar política pública, vocês sabem? 17 anos. Eu só queria responder uma parte da sua questão, dona Iva. O fio do PET, né, o PET é o mesmo poliéster da roupa, então é o mesmo material. Então, hoje, o uso da reciclagem, a maior aplicação é para a indústria têxtil. Então, esse já é um circuito industrial e o material é o mesmo, né? O que a gente precisa também pensar, o quanto que as roupas sintéticas vão se degradando, porque hoje o fio sintético é o maior vetor de microplásticos nos corpos hídricos. Então, a roupa que usa PET, ou seja da reciclagem, seja virgem, que a maioria hoje das nossas roupas são plástico, esta roupa, em cada lavada, a gente está desprendendo milhares e milhares de microplástico. Então, a indústria têxtil também tem parte neste cenário de poluição. Tá.
se ninguém tiver mais dúvidas, eu queria falar com o Felipe sobre eu não conhecia a Gaia, né? Mas eu confesso que eu não conhecia, mas a Break Free from Plastic é uma organização muito grande. Quem trabalha com sustentabilidade, enfim, acaba conhecendo. Eu queria ver com você assim, o que você sente que tem funcionado e o que tem falhado nessa estratégia de enfrentamento dessa crise do plástico, assim, dentro dessas organizações. Break Free tem muitos projetos, mas tem 3 que vou mencionar aqui de questões que têm funcionado. O primeiro se chama auditorias de marca. Então, muitos grupos ao redor do mundo acostumavam fazer limpezas de praia, para as tartarugas, para a população, de muitas maneiras. Mas as auditorias de marca são uma metodologia na qual esses grupos que fazem limpezas, não só nas praias, mas em outros ecossistemas, inclusive nas cidades, pegam os resíduos que são achados e auditam as marcas que são as responsáveis da produção daqueles produtos que foram descartados. Vocês sabem que também as correntes marinas levam lixos de uns países para outros. Então, às vezes, em praias inóspitas, você acha resíduos da Ásia ou do outro canto do mundo e, portanto, são marcas do outro canto do mundo que também estão presentes. E, dessa maneira, as auditorias de marca, durante vários anos consecutivos, graças à participação de milhares de pessoas, têm identificado os principais poluidores de plástico no planeta, e sempre o primeiro é a Coca-Cola, o segundo é a PepsiCo, que ela também está no ramo dos salgadinhos da comida. Então, por isso que está de segundo, a Nestlé, a Unilever, a Mondelez. Então, são multinacionais, são gigantes. E essa responsabilização mexe com a imagem das empresas, e isso é algo que eles cuidam muito. Se vocês pegam uma garrafinha de Coca-Cola, a reciclagem está aí bem grande, e cada espaço da etiqueta deles é muito cuidado. Então, isso mexe bastante com eles, e isso atrai também muitas pessoas à ação para fazer ciência cidadã. Não só a ciência se dá nos laboratórios, nem nas faculdades, mas as pessoas interessadas também podem participar nessas auditorias de marca. Essa é uma estratégia. Então, é responsabilizar ao responsável, com nomes próprios. Outra, assim como esse filme, mostra o poder do audiovisual, né, para a narrativa, para juntar as pontas de um problema tão amplo como a crise dos plásticos. E tem um filme que se chama A História do Plástico. Não sei se alguém aqui já assistiu, mas é excelente também. E ele também conseguiu atingir muito público e trazer como chacoalhar as pessoas para ser mais ativistas ou ativos, tomar ações nesse sentido. E outro projeto que a gente também aplicou aqui com a professora e grupo de pesquisa, e em Brasil participaram várias faculdades, se chama Plastic Free Campus. Então, dentro das instituições educativas, fazer campanhas para evitar o uso ao máximo dos descartáveis e fazer uma conscientização em toda a comunidade acadêmica. Sim, obrigado. Então, também a gente tem outros projetos que estão sendo financiados aqui na América Latina. A gente está focando muito na questão do reuso. Então, por exemplo, temos um projeto em Equador que funciona com restaurantes turísticos, e a gente trocando os copos por copos reutilizáveis. Já são milhões de copos descartáveis que a gente tem poupado. As pessoas gostam de participar desse tipo de atividades, e são pequenos nichos que a gente pode ir trabalhando enquanto essas grandes mudanças vão acontecendo. Então, são muitas formas de atuar. Que não tem funcionado, aí não sei. Alguma coisa tem que não estar funcionando, né? Porque a gente está num... Sim, a questão é que o tratado, eles são muito poderosos. Então, ainda, apesar de tudo isso, é pouco. Isso eu diria. Ainda falta
muitíssima informação para as pessoas e ferramentas para que as pessoas possam atuar melhor. Isso está em construção e é urgente, então talvez nessa urgência a gente está falindo, né? A gente precisa ainda mais. Acho que é o Break Free? Sim, também como essa questão das desigualdades sociais, né? Então, o sul global é muito mais afetado pela crise dos plásticos que o norte global, até porque eles estão muito melhor informados, a população, os instrumentos legais são muito melhores e eles também têm os meios para consumir de uma maneira um pouco como mais saudável, né? Mas no sul global, onde são mais presentes as desigualdades, que aí também isso faz com que os movimentos sociais venham com mais força. Os catadores também têm sido participantes bem importantes, porque eles se têm tornado uma força política. E acho que por aí. Essa questão das desigualdades, ela aparece em todas essas temáticas, né, que a gente fala. Quando a gente fala de mudança climática, a gente fala todo mundo está sendo atingido, sim. Mas as comunidades mais carentes, é sempre o sul global que é mais afetado. Todo mundo está tendo microplástico no corpo, mas é sempre as comunidades mais carentes, sul global, que essas desigualdades ficam mais aparentes, né? Vocês querem fazer mais algum comentário? Porque tem uma pergunta ali, né? Sim, eu só queria agregar na tua fala a importância também de identificar o plástico como uma ameaça climática, né? Porque as mudanças climáticas não tem como negar, a gente está sentindo tudo isso, impactando mais as pessoas que são mais vulneráveis, e o plástico agrava essa crise também. Então, o plástico é uma ameaça para a nossa saúde, mas também é uma ameaça para as mudanças climáticas e essa crise planetária. Acho que pode vir a pergunta. Noite. Eita. Fala pertinho. Não funciona? A bateria. Tá, ela vai fazer? Então vamos trazer duas perguntas e acho que daí a gente já vai chegando para o final, né? Boa noite, meu nome é Adriana. Eu vou tentar falar muito rápido. Uma sugestão para o Felipe, né, que a gente teve 700 pessoas que queriam fazer o curso, de repente transformar esse curso num audiovisual e conseguir atingir mais pessoas, né? Até pessoas que não estão aqui na metrópole, enfim, porque as cidades do interior, a gente sabe que demora um pouco mais para chegar a algumas ações. E outra questão é em relação, eu entendo completamente que os responsáveis são dos grandes, e tem que ter uma política, tem que ter tudo isso. Mas eu estou num caminho assim de mais de 30 anos em relação ao plástico e ao consumo, inclusive a carne. E as pessoas sempre tentam tirar... não, mas você sozinha, né? Ai, que bobagem, né? Por exemplo, faz 15 anos que eu tomo tomo banho dentro de uma tina de água, pego essa água e dou descarga. Mas Adriana, você acha que você vai resolver as questões? Então, eu acho que essa questão que é pessoal, né, a gente entender que a gente também pode, e não desautorizar ou... Não, gente, não vai dar. Pessoalmente, a gente não vai conseguir. Porque é no pessoal que a gente vai conseguir conscientizar as pessoas para que também elas votem melhor, para que prestem atenção, para que recusem, né? Eu não compro nada que venha dentro de plástico. Então, assim, esporadicamente, remédio, né? Então, assim, e é possível viver dessa forma. Parece que é uma loucura, nossa, é um radicalismo, mas não é. É uma vida que acaba sendo mais simples.
E existem muitas práticas, eu costumo ver os Verdes Marias também, existem muitas práticas que a gente deixa de prestar atenção porque fica com esse olhar apocalíptico, não tem mais o que fazer. Mas tem muito o que fazer. Então, não sei se estou chovendo no meu olhado aqui, mas eu acho que... E outra questão, que eu não sei se já é feita ou não é feita, mas como é que isso se insere dentro, aí é uma questão política mesmo, das escolas públicas, né? Que aí a gente tem... Como é que chega essa discussão nas escolas públicas, né? Eu, por exemplo, sou de escola primária, de infantil, e como é que a gente faz para chegar? Eu sou meio alarmista. Olha, gente, eu não tenho filho, vocês têm, e está acontecendo isso, né? Então, assim, como é que a gente faz? O que a gente tem de material para fazer essa educação, né? Que política que a gente tem para inserir isso dentro das escolas? Enfim, só estou levantando questões aqui. Um comentário com relação a isso que você falou das ações individuais, né? E o quanto muitas vezes a gente é levado a crer que não dá mais tempo, não adianta mais. Então, tem um podcast que chama Las Ninhas, não sei se vocês já ouviram, que é com duas grandes especialistas que estão aí, que é a Carol Prolo e a Nathalie Unterstel. E elas falam que existe essa nova, não sei se é tão nova, mas essa outra estratégia do negacionismo, que o negacionismo já teve a estratégia de fazer a gente questionar se era o homem mesmo que estava provocando as mudanças climáticas ou não. Isso já foi por água abaixo, as pessoas já entenderam isso, e agora eles estão usando essa ferramenta de dizer, não dá mais tempo, vamos seguir business as usual, porque já não dá mais tempo. Então, isso também é uma ferramenta do negacionismo. Agora, vocês querem fazer algum comentário sobre o que ela falou? E quanto às ações individuais, a gente pode dizer, eu posso falar, a Thaís também, já sei, conheço, sei que ela também é uma praticante das ações individuais, não sei se é o Mário Felipe, mas a gente tem ali também a Cláudia Visoni, que também é outra praticante delas, então a gente está todo mundo aqui concordando que precisam ser feitas e que fazem, sim, alguma diferença. E dessa forma a gente vai mobilizando mais gente para votar direito e para fazer essas ações grandes, pressionar os governos, pressionar essas legislações, né? Tem alguém que... Acho que é a própria Cláudia. Oi, gente. Eu sou Cláudia Visoni, sou jornalista, então vou fazer duas perguntas muito rápidas e um comentário / convite. A primeira pergunta para a Silmara, qual é a fonte dos 40% do petróleo do mundo usado para fazer plástico? A segunda pergunta, não sei se vocês sabem, o pessoal do Ecofalante, a estratégia de distribuição desse filme, porque ele precisa chegar em muita gente. Eu já tentei falar com eles pelo perfil do Instagram, o site também é blindado, direitos autorais garantidos, ótimo, mas o assunto é muito grave e a gente precisa abrir o link, não sei, queria saber se vocês sabem. E o convite / comentário é para a gente aprofundar essa conversa sobre a reciclagem, porque no caso do papel é semelhante. Tirando a para virgem, reciclar papel não é uma ideia tão boa assim para o meio ambiente. No caso do vidro, o reenvase seria muito melhor e tem uma solução mágica, aí, inclusive, para gerar renda para os catadores, mas isso a gente deixa para quando a gente for ampliar a discussão. É para fazer direto as perguntas? E aí já responde tudo de uma vez. Tá, então a gente tem mais uma pergunta? Duas aqui. É que eu não sei se vai dar tempo de todas, mas vamos começar por ela ali. Bem breve. Bem breve. Muito obrigada a vocês, né? E o que mais me chamou, quer dizer, tudo no filme chama atenção, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi aquela indústria gigante que é de 2022 e me lembrou, né, o que a gente está passando agora com o licenciamento, né? E aqui na Paulista essa semana na manifestação
um terço, sei lá, um décimo das pessoas que estavam na Paulista aderissem à manifestação, já o cenário seria diferente, né? Também aqui na Ecofalante, no primeiro dia, do filme do primeiro dia, se falou sobre essa questão do negacionismo, como você disse e tal. Então, a pergunta, se for possível, talvez não seja ainda, que já está tarde, mas vocês fazem um balanço positivo dos retrocessos que a gente está vendo? Porque, assim, é isso, né, que a gente está dizendo aqui. O individual, as manifestações, essa mostra maravilhosa de 14 anos. Mas eu, né, que estou um pouquinho avançada aqui na idade, eu já me sinto muito cansada. E, apesar de tudo, a gente prossegue, né, Thaís? Tem que prosseguir. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês. A juventude está ali, né, dizendo que se reinventou. Gostei muito da sua postura de engenheiro, alguma coisa que eu esqueci que você falou. Reabilitado. Engenheiro reabilitado. Eu sou uma zootecnista reabilitada também. Então, se for possível, se der tempo, vocês quatro, a Clara também, acho que o esperançar, né? Quer dizer, o Paulo Freire está aí. Eu não sei se a gente ainda pode, não na perspectiva só individual, não na perspectiva só dos catadores e da política pública que há de vir. Vocês estão construindo o tratado, ele vai sair, né? Mas o quanto de energia de militância, né, Cláudia, a gente tem que ter. Não sei se vocês dariam algum conselho ou vamos esperar o cometa, né, Thaís? Tem mais algum? E aí a gente pode começar a responder? Ah, vai dar. Então tá, vamos para aquela lá no fundo. Boa noite, meu nome é Natasha, eu sou da Coalizão pelo Clima, já fui aluna da Silmara. A Thaís cedeu as mudas para a gente fazer o corredor ecológico corintiano. Verdes Maria ajudou a gente na divulgação. Felipe, eu acho que você já foi da Coalizão, que eu lembro de você. Eu vi no cartaz, mas eu não estou lembrando exatamente. Só para não estender muito, eu acho que, pegando um apanhado geral, assim, pensar que quando eu fui aluna da Silmara, né, porque eu sou bióloga marinha formada, né, e aí fui mãe, minha bebê está aqui, né, sou mãe de 3 agora, Silmara, naquela época era 2. E aí eu ficava pensando, eu fiz uma matéria com ela, né, e aí eu lembro que o meu tema foi se era enxugar gelo, fazer mutirão de limpeza, né? E eu não cheguei numa conclusão, que eu estava vivendo aquele momento. Hoje eu faço parte da Sea Shepherd, e aí a gente está pensando de furar a bolha e fazer a pressão naquele sentido que a gente pega e vai fazer alguma coisa da ciência cidadã, no sentido de falar, Coca-Cola, olha aqui vocês. A gente fez a limpeza lá antes, né, do plantio, lá do corredor, e eu já fiz a postagem colocando. O que a gente achou aqui? Corona, Heineken. É isso, né? E aí, vocês vão ajudar a gente? De que forma? E eu estou mandando os 41 milhões de torcedores do Corinthians lá ficar pressionando. Vamos ver se vamos conseguir furar a bolha. Porque, assim, assistir isso dá um meio desespero, ansiedade, como é que chama? Climática, né? Enfim, que já virou doença, né? E tal. E aí eu fico pensando que é isso, porque, pensa, 50 mil pessoas vão 2 vezes por semana assistir os jogos, né? E aqui está vazio, isso me dá um desespero, porque tem que chegar nessas pessoas para a gente conseguir fazer o que vocês disseram. Claro, o individual, não dá para negar, mas como que chega no indivíduo? Como é que fura essa bolha? Né? As pessoas quiseram estar lá e participando pelo amor ao Corinthians, então a gente pensou, vamos pegar o futebol, né, que é uma paixão nacional, e vamos ver se a gente consegue furar a bolha, porque quanta criança estava lá que nunca tinha encostado no chão, né, para fazer um plantio. E aí, pensando no plástico, nessa questão de refletir sobre as marcas, enfim, da questão do advocacy mesmo, daí eu queria saber de vocês, com esse gancho, essa lei de incentivo à reciclagem vai ajudar? Como é que vocês acham essa perspectiva aí? Nesse sexta e sábado, em São Paulo, teve um evento que chamava Ecofoot, você ficou sabendo, né?
que é justamente para usar essa plataforma imensa que é o futebol, que mobiliza 2,3 bilhões de pessoas, de torcedores. Eles estavam querendo usar essa plataforma para trazer a questão das mudanças climáticas. E o futebol, então, quer dizer, o futebol já está desperto, já está entendendo que precisa falar disso e que é uma excelente plataforma para mobilizar pessoas. Então, essa é uma forma muito eficaz assim, de furar bolhas, né? Fazer a conexão do futebol com o clima. O clima está afetando os jogadores, está afetando o seu time, então vamos falar disso, o que a gente pode fazer, e etc. Então, achei bem conectado com isso que você falou, mas, enfim, vamos... Quem vai responder? Faz uma rodada aí de final, respostas, né? Uma rodada final. Alguém perguntou sobre a esperança, foi a Kátia, né, Kátia? Eu confesso que eu vivo o que se chama, não sei se vocês conhecem a palavra, solastalgia. Solastalgia é um fenômeno, também descrito em relação às mudanças climáticas, que é aquela coisa de você viver uma melancolia profunda, vendo um mundo que está que você não mais conhece, que não é o que mais você quer, né? Isso é muito, por exemplo, os pesquisadores que trabalham com o mar vivem muito isso, né? De ver as pessoas se dedicando a vida inteira, por exemplo, estudando um animal e aquele animal está extinto. Ou então trabalhar no mar e ver o que está acontecendo com o mar. Isso é um sentimento que se chama solastalgia, uma mistura de melancolia, aquele aperto no peito, esse tipo de coisa. E é isso que eu sinto, na verdade. Na verdade, eu não sinto esperança. Na verdade, eu acho que a gente já perdeu o timing. Mas eu continuo fazendo as coisas do mesmo jeito. Eu sinto esperança. Eu continuo resistindo. Eu acho que é o nosso modo de ser e de agir. Isso já é um exemplo, né? Então, essa questão de tentar mudar as nossas próprias ações também é uma forma de exemplo para o outro, aqui e ali. Eu também acredito muito nisso, porque o nosso testemunho tem força. E é só a partir dele que a gente consegue, né, contagiar outros. Então, eu continuo resistindo, resiliente, frente a questões muito complexas. E como professora universitária, eu ainda acredito muito nos jovens. E, cada vez mais, eu tenho visto jovens com perfis assim, muito, muito aguerridos, apesar de estarmos no mundo contaminado de consumismos e tudo mais. Mas eu ainda acredito muito nessa capacidade dos jovens e das crianças nos contaminarem e que a gente também possa, a partir deles, continuar a nossa caminhada, resistindo, se reinventando dia e noite, porque dá vontade, às vezes, de não. E a frase que sempre me vem, né, eu ouvi, acho que talvez alguns de vocês também já ouviram, o momento que a gente está é crítico, né? A gente é capaz de imaginar o fim do mundo e não é capaz de imaginar o fim do capitalismo. Então, é algo que a gente precisa reinventar a nossa forma de relacionar com as nossas vidas, a nossa civilização, até mesmo com a natureza. Então, é uma reinvenção profunda. Então, eu acredito muito nos nossos conhecimentos ancestrais, nessa ideia do decolonialismo e numa ideia de a gente ter que reaprender com os índios, os quilombolas. E além dos jovens, eu acredito muito que as saídas estão nesses lugares e que a gente precisa reouvir tanto a natureza quanto esses povos. O tal do futuro ancestral, né? Eu também tenho esperança, a gente trabalha com esperança também. A questão dos jovens é muito importante, porque eu acho que vem com muita potência, muita energia, muito entusiasmo, e toda essa força é muito contagiante.
no Plastic Free Campus teve uns jovens super engajados que participaram, superaram todas as expectativas, atingiram públicos que a gente nunca tinha atingido. E é muito bonito ver isso e também dá vontade de apoiar. Mas não podemos deixar isso só nas mãos dos jovens ou das próximas gerações, porque é muito injusto. Então, eu acredito também muito nas comunidades organizadas. São as comunidades organizadas as que podem tomar conta dos seus entornos. Então, tanto falar para os municípios, como falar para as instituições, para mudar um pouquinho as realidades. Isso eu vejo desde meu trabalho com as organizações que eu trabalho, eu vejo o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, em uma cidade como São Paulo, com tanto individualismo, a gente fica isolado e é difícil enxergar esse trabalho comunitário, a gente se organizar quando a gente está pagando contas, fazendo a correria do dia a dia. Então, eu vejo como essas duas questões. Eu vejo que é muito importante, só que nas cidades tão grandes como essa que a gente vive, é um pouquinho mais complexo. E, ao mesmo tempo, tenho encontrado, desde que comecei esse percurso pela sustentabilidade e pelo ativismo, muitíssimas pessoas que trabalham com esperança, que trabalham querendo mudar as coisas, e eu confio muito no poder incrível que tem um ser humano para fazer aquilo que se propõe, seja bom ou seja ruim. E tem muitas pessoas com propósito de mudar para o bem, para o melhor. Como a questão cada vez está mais crítica, eu vejo que isso faz com que as pessoas se juntem mais. Então, de uma crise com que a gente está vivenciando também, estão saindo movimentos organizados, e eu vejo aí uma potência assim, do individual para o coletivo, ambas super importantes. Ai, que bom. Então a gente termina de um jeito não tão, assim, eco-ansioso. E assim, sinceramente, a Thaís falou que não tem esperança, mas como ela falou, eu continuo fazendo as minhas coisinhas e evitando plástico, então no fundo ela deve ter um pouco de esperança também. E é assim que eu espero que vocês todos saiam daqui com uma energia para mobilizar, para fazer as ações que têm que ser feitas, para mobilizar a comunidade, como o Felipe falou. E muito obrigada, então, por essa noite tão gostosa aqui com vocês.